Olá, pessoal. Só dando sequência à nossa aula, né? Na nossa primeira aulinha agora da segunda unidade, a gente falou um pouquinho sobre história em quadrinhos, né? Esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar agora, né? É o nosso próximo gênero textual. Vocês conheceram um pouquinho sobre Miguel de Cervantes, né? Que é um escritor espanhol, dramaturgo, né? Poeta. É um nome muito importante na literatura de um modo geral, sabe? Das várias obras que ele tem, nós vamos trabalhar um pouquinho mais agora com a obra do Dom Quixote, né? Que é a obra do nosso cavaleiro andante, né? Do nosso cavaleiro aventureiro, né? Está em busca de sua donzela, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais da obra. É claro que agora nós vamos ver essa obra né, por uma adaptação do Caco Galhardo, né? Por que uma adaptação, né? Porque assim, ela é uma obra um pouquinho mais complexa e vamos pensar na nossa, né, na questão de ficar mais tranquilo para vocês fazerem a leitura. Ela é uma obra muito importante, ela é uma obra que mais para frente vocês vão conseguir ler, né? Vão conseguir ter acesso na íntegra. Alguns de repente já até leram, mas ela em história em quadrinhos, ela acaba ficando um pouquinho mais atrativa para nós leitores, sabe? Ela nos leva a, digamos assim, a um momento de distração, de aproveitar essa leitura como um momento mais tranquilo, assim, digamos assim. Então, várias obras da literatura mundial, assim, de um modo geral, passaram, né, por essas adaptações, viraram história em quadrinhos, né, para que ficasse mais acessível ao leitor, digamos assim. Essa é a palavra correta. Ficasse um pouquinho mais acessível, né? Porque nós sabemos que quando se trata de uma história em quadrinhos, a gente sabe que é mais tranquilo para o leitor, né? A gente consegue compreender com um pouco mais de facilidade, né? Então, é uma obra bem importante. Quem tiver a oportunidade, quem conseguir baixar, quem quiser fazer a leitura dela depois na íntegra, eu acho bem legal, né? Mas já dá para a gente ter um gostinho aí, agora por essa segunda unidade, né? Que é uma obra muito legal, uma obra muito, muito importante da literatura. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito, né? E eu já tinha orientado a vocês que realizassem alguns exercícios, só que vocês vão perceber que em algumas páginas da apostila tem o conteúdo que a prof vai trabalhar aqui agora, né, para tentar facilitar um pouquinho aí para vocês. Então, a gente vai trabalhar agora um pouquinho sobre o foco narrativo, né, de uma história em quadrinhos, né, de um modo geral. E a gente vai trabalhar um pouquinho também sobre os sobre o enredo, as partes que compõem o enredo, né? Para que vocês consigam entender um pouquinho mais de facilidade, acho que vai ficar bem tranquilo. Então, assim, ó, a prof preparou aqui um material, né? Acompanhem lá com a prof. O nosso Mundo em Quadrinhos, né? Por Caco Galhardo. Né? Tá aqui o nosso cavaleiro andante, né? Nosso cavaleiro, desculpa, andante, né? Com a sua armadura de ferro, né? Magro, né? Como está na descrição lá, como vocês fizeram a leitura. O fato de estar em quadrinho vai facilitar bastante. Então, assim, nós temos lá o ponto de vista do narrador ou foco narrativo. Quando a gente fala de foco narrativo, ele é dividido em duas partes, né? Eu tenho narração em terceira pessoa e narração em primeira pessoa, né? Então, quando nós falarmos lá de narração em terceira pessoa, eu tenho um narrador que ele apenas conta a história. Ele só conta. Era uma vez, num lugar, né, muito distante, há muitos e muitos anos. Então, ele está só narrando. Ele está só contando uma história, né? Narrador em terceira pessoa. Né? Ele só conta a história. E depois a gente tem o narrador em primeira pessoa, né? O que seria esse narrador em primeira pessoa? Narrador em primeira pessoa é aquele narrador, né, que ao mesmo tempo que ele conta a história, ele também participa da história. Né? Deixa eu aproveitar aqui, fiz primeira pessoa, né? Ele também é um dos personagens. Ao mesmo tempo que ele está contando, ele está participando da história. Então, primeira pessoa, ele narra, né? Ele conta e participa, né? Ele faz parte da história. E terceira pessoa, ele só conta, sem compromisso nenhum. Beleza? Terceira pessoa só conta, primeira pessoa conta e participa. Ok? Esse seria o foco narrativo. Depois a gente
tem aqui o enredo, né? O que é que seria o enredo? O enredo é a sequência dos acontecimentos, né? São as coisas que vão acontecendo dentro da minha narrativa, dentro da minha história, né? Lembra que eu sempre digo para vocês, toda história tem começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando eu falo de enredo, eu falo dessa sequência, né? Eu falo de conforme, qual é a maneira que as coisas foram acontecendo, né? Então, quais são as ações vividas pelos personagens, né? Quais são as ações que acontecem dentro da trama. Então, isso é o que eu chamo de enredo. É tudo o que acontece, toda a sequência que acontece dentro da narrativa. Aí, quando a gente fala de enredo, a gente tem a divisão do enredo, né? A gente consegue dividir o enredo em 4 partes, que, na minha opinião, são bem importantes. Então, a gente tem lá a situação inicial, né? Que é o primeiro momento. O que seria a situação inicial? Situação inicial é quando acontece alguma coisa, né? Ah, o que aconteceu? Era uma vez, num lugar muito distante, né? Uma menina muito inteligente, que gostava muito de literatura, né? Então, eu estou contando uma história. O que aconteceu de início? O que aconteceu de início é a minha situação inicial, né? A partir disso, eu tenho conflito. O que seria o conflito? Conflito é algo complicador, é um elemento que complica, né? É um elemento que atrapalha, digamos assim, né? Complica, perturba a situação inicial, né? Então, alguma coisa que aconteceu e que tirou aquele personagem, que tirou aquela situação da sua zona de conforto, digamos assim, né? Então, eu tenho a situação inicial, depois eu tenho esse elemento complicador. A partir do elemento complicador, eu tenho o clímax. O que seria o clímax? Eu, professora Andréia, acho que o clímax é o momento mais importante da narrativa. Eu acho que é um momento de maior tensão, sabe? Um momento de maior dificuldade, digamos assim. Né? É o momento em que acontece alguma coisa, né? Que a narrativa acaba tomando um outro rumo a partir do clímax, né? Então, eu acho que acaba sendo bem importante, digamos assim. Né? E aí, por último, nós temos o desfecho, né? O desfecho. Gente, o desfecho vem de fechar, né? Vem de acabar. O desfecho é a resolução dos meus problemas. Né? Tudo que aconteceu na minha narrativa. Tudo que aconteceu na minha narrativa, chega uma hora que ele precisa finalizar. Né? Lembra que a Pro falou para vocês lá da sequência? Toda história tem começo, meio e fim. Né? Então, vamos pensar lá. Na nossa primeira unidade, a gente trabalhou com a fábula, que era o vento e o sol. Eu acho que era o vento e o sol. A história era basicamente assim, o vento e o sol, eles fizeram uma aposta, né? Tava vindo um viajante, e eles fizeram uma aposta para ver quem é que conseguiria tirar o casaco do viajante, né? E aí, a gente tem lá, então, qual que seria a situação inicial, né? É o primeiro momento em que eles estão conversando e fazendo a aposta, para ver quem é que consegue tirar o casaco do viajante. Esse é o momento inicial. Né? Qual que é o conflito? O conflito é quando eles começam a realizar as ações, né, para tirar o casaco do viajante. Então, no primeiro momento, o vento vai lá e assopra forte, né, e não consegue tirar o casaco, muito pelo contrário, o viajante fica com mais frio e coloca mais um casaco, né? E aí, depois depois que ele assopra e o viajante coloca o casaco, ele acaba desistindo, né? Ali seria o conflito entre ele e o sol. E aí o sol, né, com toda a sua sabedoria, né, com toda a sua sutileza, realiza as ações de uma maneira diferente. Então o sol vai aquecendo devagarzinho, né? O sol vai chegando aos pouquinhos, até que ele aquece ao extremo, e aí o viajante não aguenta o calor e tira o casaco e se joga no rio, né? Quando ele tira o casaco e se joga no rio, é o momento de desfecho. E o clímax é o momento em que ele resolve tirar o casaco. A hora que ele resolveu tirar o casaco, que é um momento de maior tensão, né? De maior desespero, e se joga no rio. Aí a hora que ele se joga no rio é o momento do desfecho. Então seria essa linha de raciocínio, né? Então, assim, pessoal, nas nossas próximas aulas, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com história em quadrinhos. Vocês vão poder ver as histórias em quadrinhos também no LA, né? A gente vai trabalhar um pouquinho também com a questão da
quando a gente trabalha lá a parte de leitura e interpretação do LA, lá também tem várias histórias em quadrinhos. Então a gente vai trabalhar bastante essa estrutura. Por isso que a Prof decidiu trazer para vocês, para que vocês consigam já ir se inteirando de qual que é o nome de cada coisa e, né, e como funciona tudo bem certinho, para ficar um pouquinho mais acessível para vocês, tá? Então nas próximas aulas a gente vai trabalhar bastante com leitura e interpretação, a gente vai trabalhar um pouquinho também com história em quadrinhos. E aí, é claro, vamos ver mais alguns elementos aí que seja importante também para a questão gramatical e tal, né? Tá bom? Fiquem bem, até a nossa próxima aula. Um abraço!